Sejam bem-vindos ao programa Conversa com Autores e Autoras, uma iniciativa do Centro de Estudos da ANAF. Este é um espaço dedicado para que os nossos associados e associadas compartilhem suas obras e discutam temas relevantes para a advocacia pública e o direito. No episódio de hoje, temos uma edição especial feita com muito carinho em homenagem ao Mês das Crianças, um momento de celebrarmos a imaginação e o encantamento, além da importância da literatura na infância. Recebemos Graziela Rosal Honorato, que estreia na literatura infantil com o livro Piolhos Saltadores, uma história divertida e lúdica sobre como surge e se organiza uma colônia de piolhos na cabeça de uma criança, tratando o tema com humor e sensibilidade. Também recebemos Maíra Ramos, autora de Para Lá e Para Cá, um livro em poesia rimada que acompanha a rotina de um bebê em suas descobertas, transformando o cotidiano em momentos de afeto e encantamento. Vamos conversar sobre o processo criativo, a importância da literatura para a infância e os detalhes dessas obras encantadoras. Bem-vindas, é um prazer recebê-las. Para começar, doutora Graziela, como surgiu a ideia de Piolhos Saltadores e como foi transformar um tema tão corriqueiro em uma história divertida e educativa para as crianças? Então, bom dia, eu sou a Graziela, sou diretora de integridade da ANAF. E hoje estou aqui com vocês para partilhar um lado meu que nem é conhecido de todo mundo. O lado da escrita infantil. A ideia de escrever sobre piolhos, primeiro porque eu não conhecia ainda trabalhos literários nesse sentido. E, em segundo lugar, partiu da minha experiência como mãe. Eu tenho uma filha de 9 anos, a Catarina, e durante a pandemia eu me vi presa em casa, com dificuldade de buscar médico e até de ir na farmácia, porque nós estávamos naquele período de isolamento, e ela teve piolhos nesse período. E aí teve toda aquela questão da politização do medicamento, da ivermectina. Eu saía para comprar, as farmácias não tinham. Aí eu descobri, assim, a pediatra falava, Graziela, tem uma ali na cidade tal. Eu ia, atravessava Brasília e procurava a única caixa de ivermectina que a gente encontrava nessa cidade, porque as pessoas tomavam para o Covid, teve toda aquela questão, né? E eu chegava desesperada e falava, gente, eu quero para o uso da ivermectina normal, uso conhecido, para os piolhos. Então, hoje eu sinto até falta que a minha filha não me escute, mas, na verdade, quando você faz o processo de catação com a criança, ali você tem o calor da maternidade, o carinho, a afetividade que os tempos de hoje, às vezes, nem permitem que a gente sente que decola a criança, ainda que seja para um tratamento. E eu e Maíra fazemos parte da oficina literária de escrita infantil da escritora Ana Cláudia Ramos. E nós tivemos uma atividade em que a gente deveria escrever sobre um personagem. Eu falei, por que esse personagem não pode ser um bichinho? Por que não pode ser um inseto? Então, eu me lembrei da história do piolho da minha filha, que eu vivenciei com tanto pavor na pandemia, e escrevi. E ela ganhou vida de uma forma como a organização de uma colônia de piolhos, como ela cresce e se desenvolve na cabecinha da criança. Só que eu dei uma conotação humana. Então, eles criam leis, eles criam mandamentos de comportamento, eles têm um laboratório onde os cientistas piolhos procuram a cura da calvície, porque nada que aterroriza mais os piolhos do que a calvície, um mundo sem cabelos. E aí conta como eles rodavam em loopings, nos cachinhos da criança, porque a minha filha tem toda essa questão do cabelo cacheado dela, e foi assim, foi de uma forma com humor, que é um traço da minha personalidade, quem me conhece sabe, também da personalidade da minha filha. Então, assim, a intenção do livro, enquanto literatura, não é uma cartilha de ensinamento como tratar o piolho. No final, ela vai ao médico, trata, e, na verdade, eu não mato os piolinhos, porque a gente cria até aversão por ele. Eles migram
para uma outra cabeça, como acontece na convivência coletiva, no brincar, no uniforme sujo, nas crianças que vivem juntas e brincam, e toda aquela questão da interação infantil que a gente valoriza e precisa, sobretudo, valorizar nos dias de hoje, por conta da escravidão das telas. Então, a intenção do livro foi contar de uma forma lúdica, engraçada, com humor, porque eu acho importante que a literatura, principalmente a literatura infantil, resgate a questão do humor, para a criança tenha prazer em ler e dê aquela gargalhada de criança, que é uma coisa tão gostosa de se ouvir. Então, conte de uma forma e explique e também ensine, mas não de uma forma professoral, sim de uma forma literária, contando uma historinha como se fosse uma vivência, uma vila de piolhos. É isso. Muito legal. Doutora Maíra, e o que te inspirou a escrever Para Lá e Para Cá? E como foi o processo de transformar a rotina de um bebê em poesia rimada e cheia de afeto? Bom dia, gente. Muito feliz de estar aqui. A ideia do surgimento do livro, ela veio Primeiro, acho que a maternidade também me tornou escritora, né? E teve a questão da pandemia. Então, na pandemia, eu acho que essa necessidade de ir atrás das coisas que para você são importantes, né? Então, me deu um senso de urgência de fazer coisas que eu realmente gostaria de fazer. Então, a gente consumida pela rotina de trabalho, pela rotina de casa. E aí eu pensei, por que não escrever as histórias que eu contava para o meu filho, né? Então, foi o que me fez escritora nesse período tão complicado, né, pelo qual a gente passou. E eu me lembrava das brincadeiras que eu fazia com meu filho quando ele era bem pequenininho, que era essa brincadeira de esconder as coisas e encontrar. Então, a ideia do Para Lá e Para Cá, ela surgiu pensando na rotina de um bebê. Então, o que um bebê faz, né? Então, ele acorda, ele procura os pais, ele come sua papinha, ele vai para o parquinho brincar, ele toma um banho. Então, esse livro, ele passeia pela rotina e tem a ludicidade com esses objetos que somem e o bebê encontra. E aí eu me lembrava muito do meu filho, que ele às vezes se escondia atrás da cortina e o pezinho ficava de fora, a perna ficava de fora, e ele achava que ninguém estava vendo, né? Mas a gente estava vendo, mas ele achava que não, porque ele estava com o olhinho fechado. Então, foi um resgate dessa brincadeira que a gente fazia. Escolhi a forma de rima, porque eu acho que acessa mais, né, os pequenos leitores, né? Então, essas crianças de 1, 2, 3 aninhos. E foi uma grata surpresa ver que esse livro encontrou uma casa editorial legal para habitar e que agora vai encontrar muitas outras casas, né? Para que as crianças possam se divertir também. Foi um pouco assim. Que legal. E, doutora Grazi, te chamar de Grazi, você pretende continuar escrevendo para o público infantil? E se sim, quais temas te interessariam a abordar futuramente? Recentemente eu ouvi uma palestra em que o palestrante disse que existem 2 datas importantes. Uma é o dia que nascemos e outra é o dia em que estamos, o presente. Eu achei isso interessantíssimo, estou tentando levar isso para a minha vida. Eu me descobri, ou talvez me redescobri, na literatura. Eu sempre gostei muito de ler, mas agora também no processo de fazer, que é escrever. E a literatura infantil, como Maíra disse, também pela maternidade, né? É um chamado que a gente tem, que a gente sente. Então, eu quero continuar escrevendo. Eu já tenho vários temas. Essa questão do cabelo cacheado da minha filha, que ela é um tema que volta lá em casa. Eu gostaria de escrever. Aqui, neste livro, os piolhos faziam loopings. Eram os tobogãs deles. Eram os cachos da criança. E agora eu quero trabalhar isso de uma outra forma, talvez. A questão da ancestralidade. Isso, legal. E a senhora, doutora Maíra, tem algum tema que queira tratar futuramente, na próxima publicação? E que mensagem gostaria de passar para as famílias que leem com seus filhos? Sim, tenho projetos futuros, sim. Inclusive, estou com um livro que vai ser editado por essa mesma editora, que já está aprovado, mas a gente sabe que o tempo do livro não é o tempo que a gente quer, né? Então,
faz parte esperar também controlar a ansiedade. Tem um outro por uma outra editora que vai começar a ser ilustrado agora. E, para mim, é muito curioso porque quando eu penso em escrever, sentar para escrever, eu não penso num tema. Eu não sei como é que é para a Grazi, mas eu não penso num tema específico. Então, nesse aqui, por exemplo, talvez a palavra que tenha vindo fosse rotina. Mas isso não estava no radar quando eu comecei a escrever. Normalmente eu penso numa palavra e essa palavra ela vai me dando camadas e a história vai sendo desenvolvida. Então, assim, se você me perguntar quais os temas futuros, eu não sei, são temas que acessam a infância mesmo. Estou tendo muita vontade de escrever, e aí para um público um pouco maior, sobre o fim da infância, que eu estou vivenciando isso em casa, que é uma criança que está chegando nos 12 anos, e que está deixando de ser criança, né? Então, eu quero muito escrever sobre isso, mas eu não sei como é que esse texto vai sair. Talvez nem seja um texto infantil propriamente, né? Pode ser que vire um texto para uma criança maior, para um jovem, né? E acaba que, pensando numa palavra, né? Então, nesse caso, pensando em 3 palavras, no fim da infância, acaba que o tema vai vir a adolescência, né? Então, vão vir esses dilemas, né? De perder, né, uma infância, uma perda. E não necessariamente ser algo ruim, né? Pode ser algo bom, é algo que vai te transformar, né, enquanto pessoa. E a mensagem, eu acho que é um tempo de qualidade que a gente tem com a criança, né? Então, lá em casa, os livros sempre fizeram parte. E é muito curioso, porque quando a gente fazia um grande levantamento de coisas para doar no fim do ano, os bichinhos de pelúcia e os brinquedos iam embora, ele se desapegava fácil. Agora, os livros, ele não desapegava. Então, acho que isso mostra que a gente está no caminho certo com ele, em alguma medida. Hoje, ele já desapega, já entende que tem livros que não estão mais, ele não está mais no momento para eles, né? Acontece isso também. Então, o que eu percebo muito claramente é que se você lê com seu filho quando ele é pequeno, quando ele é criança, quando ele é bebê, na medida em que vai crescendo, ele vai se tornar um leitor no futuro. Isso vai fazer dele uma pessoa melhor, né? Não necessariamente, mas vai fazer dele uma pessoa crítica sobre os problemas do mundo, né? Sobre o que o cerca. Então, é a mensagem. Eu acho que é investir nesse tempo de qualidade, porque a gente vai estar formando, né, bons cidadãos no futuro. É isso. Sim. Além dessa, qual outra mensagem, né, que gostariam de deixar para as crianças e para as famílias que acreditam na força da literatura infantil? Eu queria deixar a mensagem, na sequência do que a Maíra falou, de que os pais leiam com seus filhos. Avós, irmãos mais velhos, leiam. Eu me lembro quando a minha filha era muito pequena, que a pediatra falou que a leitura expande o cérebro, no sentido biológico mesmo. O cérebro cresce. Então, assim, realmente eu não sei se eles se tornarão pessoas melhores pela leitura, mas pessoas com entendimento melhor, eu aposto que sim. A questão da leitura também é que quando você lê, a leitura tem um processo de reflexão consigo mesmo, né? Então, você está refletindo. E num mundo de tanta pressa, de tanta urgência, de tanto imediatismo, um momento de parar e refletir, ainda que seja a parte de comportamento de personagens fictícios, ele é um momento importante. Então, a minha filha, ela não é dada à literatura como eu sou, como eu fui, né? Como eu era uma criança que gostava de ler. Mas eu consegui incutir esse hábito nela, ela é mais do desenho. A arte dela é o desenho. Mas eu consegui. E hoje ela me chama, mãe, vamos ler uma historinha antes de dormir? Aí a gente lê ali 3 páginas, a mãe também está morta de cansada no final da noite. 5 páginas, o que dá para ler. E ela se atém muito à ilustração, isso é importante no livro infantil, o cuidado com a ilustração. E eu sei que eu consegui hoje, eu vejo que eu consegui. Ela com 9 anos eu consegui estabelecer esse hábito. E eu me sinto muito feliz. Eu acredito que é um hábito importantíssimo. Eu gostaria que as famílias não perdessem esse hábito. 1 página, 2 páginas. Já resolve a vida, inclusive até por uma redação, por uma prova do seu filho. A mensagem, eu acho que eu gostaria de deixar, também na linha do que Grazi apontou,
A gente não sabe a diferença que isso vai fazer no futuro, mas certamente vai fazer alguma, sabe? Então, é deixar uma marca na história dessa criança, né? E tá junto, né, nessa vida que a gente tem, que é muito rápida, que é muito ágil, que é, enfim, repleta de demandas outras, né? Então, tá com o filho é um momento em que você para tudo, você para a vida, tá ali, vai permitir que essa criança tenha acesso a outras realidades, né? Então, hoje em dia, a gente tem muitos livros que focam na diversidade mesmo, então, livros escritos por minorias, né? Grupos minoritários. Então, vai ter acesso com o que é diferente dele e também com o que é igual, né? Porque, às vezes, a criança não quer ler o que é igual, porque ele, né, já tem a própria realidade, já está imerso ali. Então, eu penso que é um investimento no futuro da criança, no futuro até do país mesmo, né? Então, Monteiro Lobato é que dizia, né, que um país se faz com homens e livros, né? Então, porque os livros vão compor parte do que a gente é também. Então, é isso. Perfeito. Vocês querem deixar mais alguma mensagem, alguma coisa? Eu queria agradecer à ANAF pela oportunidade, à diretoria de comunicação, ao presidente Vitor, e agradecer também a Roberta e agradecer a Maíra por ter aceitado o nosso convite também. Também agradecer, acho muito importante esse espaço, que a gente acaba que é um ambiente muito jurídico, né? Então, os temas são muito do direito só. Então, poder permitir fugir um pouquinho disso, né? E trazer um pouco de ludicidade, né? Pro nosso dia a dia também, acho que é muito importante. Agradecer a vocês, a Roberta também. Agradeço na pessoa da Roberta a todo mundo que permitiu que a gente estivesse aqui. Obrigada. Perfeito. Doutoras, foi uma alegria receber vocês aqui com a gente num episódio tão especial, repleto de ternura e inspiração para o mês das crianças. Muito obrigada por compartilharem um pouco das suas histórias, suas experiências e tanto carinho em forma de literatura. A gente vê o quanto vocês falam com amor, com paixão. Eu acho que isso é muito importante, né? Agradecemos também a todos que nos acompanharam. Se você é associado ou associada à ANAF e quer mostrar suas obras ou pesquisas por aqui, entre em contato com o Centro de Estudos. Nos vemos em breve com mais histórias para encantar e inspirar. Um grande abraço e até a próxima.